Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. A pergunta de Jesus para nós é clara. E vós? Quem dizeis que eu sou? Para a nossa vida, quem é Jesus na nossa vida? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quem é Jesus para mim? E eu pergunto, quem é Jesus para você? Convido você a tomar a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, dos versículos de 13 a 28. A palavra de Deus nos diz assim: chegando a um território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer da parte dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Versículo 22. Pedro então começou a interpelá-lo e protestá-lo nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas de homens. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. Versículo 26. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Amém? Como eu disse a vocês, a palavra de Deus hoje, para mim em particular, é uma leitura que eu gosto muito, porque ela é um ponto de partida para vários estudos. Essa palavra que nós lemos hoje, dependendo de qual lado nós quisermos usar ela tem assim essa infinidade. Ela também nos retrata várias questões. E eu acho interessante, assim, eu fico imaginando Jesus, no seu ministério, ele vem ensinando, vem explicando, ele vem nos contando as parábolas de como o reino dos céus é assemelhado, de como o reino dos céus, olha, nós estamos aqui na terra, mas o reino do céu é assim, e Jesus tem propriedade para falar, porque ele veio do Pai, ele tem a sua missão, então ele procura deixar claro. Então ele vem curando, ele vem explicando, ele vem atualizando, vamos se dizer assim, a melhor palavra que eu encontro seria, ele vem atualizando
todo o contexto histórico de tradição daquela época de um povo que se chamava um povo de Deus. E eu gosto muito do Evangelho de São Mateus, muito por causa disso também. Ele procura deixar claro para aquela tradição judaica que, nós estudamos um exemplo assim, dizemos, nós estudamos desde o princípio Moisés, Elias, os profetas, nós estudamos a lei de Deus, nós conhecemos, nós somos um povo de dentro da igreja, mas então vocês, assim, se for afunilar o Evangelho, vocês lembram que se falava de Moisés? Então Jesus, esse Cristo que cura, que liberta, que transforma, ele é o novo Moisés. Vocês lembram que foi dito isso lá no monte, o decálogo, os mandamentos? Então, na bem-aventurança, Jesus disse isso. Então, Mateus ele deixa muito evidente Jesus, o novo Moisés, a nova lei, a nova aliança, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que eu acho interessante é isso. Jesus, no decorrer da sua missão, ele de certo ouvia, como se ouve hoje, né? Se a gente começa a escutar um bom pregador, se a gente começa a ver as novas tendências que acontecem na religião, os novos movimentos, as novas pastorais, enfim, tudo aquilo que vai acontecendo começa a repercutir e começa a surgir curiosidades. Eu me recordo aqui a renovação, embora eu sou mais novo, mas quando surgiu, né, os ministérios, aquele boom, e lotava de gente, aquele alvoroço, e vinha, e trazia, e multidão, enfim, e o pessoal se chegava a uma pergunta: o que é esse movimento que chega a transformar e faz essa loucura? Outra vivência bonita que nós experimentamos aqui na nossa realidade, pelo menos em nossa diocese, são os acampamentos, que faz também esse papel de transformar, de mexer, a ponto do pessoal falar: mas que negócio que é esse? Que negócio é esse do cara vir, aquele que estava fora da igreja, agora está dentro da igreja? Enfim, o Evangelho de Cristo, ele tem esse papel de fermentar, ele tem esse papel de mexer essa massa, de não deixar parado o Evangelho. É claro que aqui se tratando e afunilando na nossa doutrina católica, apostólica, romana, os evangélicos, nossos irmãos também, eles têm suas metodologias, as formas e as maneiras ao qual eu não conheço, então não posso me aprofundar aqui para dar o exemplo. Mas eu imagino também que se tem as formas, porque conheço algumas igrejas, alguns pastores, somos amigos, e quando se conversa, esse mexer de Jesus a ponto de ocasionar na vida do outro: quem é esse Jesus? E Jesus chegando ali numa determinada situação, o que nós trazemos na nossa linguagem moderna, bonita hoje, né? O feedback, né? O retorno. Eu acho que Jesus quis falar: escuta, nós estamos aqui caminhando, nós estamos ensinando, estamos vivendo. Vocês que estão aí mais próximos ali, não que Jesus se excluía, mas Jesus estava à frente. Enquanto ele está aqui à frente, outros estão tomando, cuidando, analisando, convivendo mais. E Jesus disse: no dizer do povo, tudo isso que está acontecendo, embora Jesus conhecia o coração, Jesus conhecia as realidades, mas Jesus queria saber de fato, com aqueles que estavam com ele, qual a real situação. E uns diziam: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Por aí, quem é? Quem é Jesus? Responderam: uns dizem que é João Batista. João Batista morreu e voltou na sua pessoa. Outros dizem que é Elias, porque o senhor é um profeta, só pode fazer, como eles conheciam a referência do profeta Elias. Então, se o senhor faz isso que o senhor faz, então outros dizem que o senhor é Elias, que voltou, que está aqui. Outros ainda dizem que é Jeremias, pela pegada, por ensinar, por falar do reino, ou seja, os trejeitos, a forma, ou um dos profetas. Tá, até aí é interessante. Eu me recordo que ainda ontem à tarde eu vivi essa parte, o jeito,
a forma de ser. Me recordo que, acertando uma situação ali na cidade, passei e me lembrei de um amigo nosso, até o Adriano, companheiro nosso de caminhada, direto está pregando aqui na comunidade, Gerro do Heleno. E voltando para casa, passei em frente a ela e falei, eu vou dar um oi para o Adriano. O Adriano está ali, faz tempo que a gente não se vê. Vou lá passar lá. Cheguei na loja, sentei, fiquei esperando, ele estava atendendo um senhor. E ficamos ali esperando um pouco, conversei com o Márcio um pouco, a gente conversando sobre música, sobre filmagem, sobre a junção de tudo isso, shows, porque o Márcio é um baita profissional na música. Então, eu aprendendo um pouco de como funciona essa parte da música, porque nós trabalhamos com vídeo, então, conversando ali, de repente sai o Adriano com o senhor que ele estava atendendo, e esse senhor era até um pastor, um grande amigo, depois nós fomos conhecer. E assim, ele olhou assim e falou assim, esse menino parece alguém que eu conheço. Esse menino parece o Camilote. Aí eu dei uma risada ainda, brinquei com ele, falei, ó Adriano, graças a Deus já dá para conhecer quem é o pai, né? Falei, então já estou tranquilo. O pessoal olhando para minha cara e sabendo quem é o pai, já não estou perdido no mundo, né? Aí nós demos risada e ele, nossa, é filho mesmo do Camilote? Eu não acredito. Nossa, conheci seu pai há muito tempo, também conheci alguns retiros, o trabalho dele, enfim, em algumas cidades do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, passei ali, caminhei, vivi. Hoje eu estou aqui em Cianorte pastoreando e que bênção, né? Eu me recordei dessa passagem, né? Quando Jesus começou a dizer, e vós, quem é você? Quem é essa pessoa? Quem é? As atitudes de Jesus já mostravam que ele era um homem de Deus. As atitudes de Jesus já identificavam que ele não era uma pessoa qualquer, porque o povo já reconhecia, olha só, uns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas, ou seja, em tudo que Jesus estava fazendo, dando as descrições do reino, ensinando por palavras, curando, libertando, salvando a sociedade, sendo um representante de Deus para aquele povo ferido, machucado e marginalizado, já se mostrava as características de um homem de Deus. Como será que anda a nossa vida? Na prática, no dia a dia? Será que ao vivermos tudo isso, nós estamos conseguindo expressar um jeito de homem e mulher de Deus na sociedade? Será que as pessoas ao olharem poderão dizer, nós não estamos aqui atribuindo a perfeições, a ser pessoas perfeitas. Não é isso que eu quero dizer a vocês. O que eu quero dizer é, será que com nossas atitudes as pessoas conseguem olhar e dizer, nossa, quem é aquele cara? Quem é aquele cara que está ajudando o próximo? Quem é aquele cara que eu não conheço, mas está ali ajudando, está dentro da igreja? Quem é aquele cara? E será que as outras pessoas podem dizer, aquele ali foi um resgatado. Jesus resgatou a vida dele, ele não vivia de certa forma, mas agora ele é um membro, ele ajuda, ele aceitou, ele está dentro. E Jesus pergunta para os seus agora. Primeiro ele perguntou para a sociedade quem era. Para a sociedade, Jesus para a sociedade. Quem o povo diz? Mas agora, neste dia e nesta hora, o Senhor vem perguntar para você. Ele vem perguntar para o meu coração. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a nossa vida? De fato, ele é o libertador? De fato, ele é o Deus de Israel? De fato, nós confiamos que ele é o Senhor que rege tudo? Que toda a nossa vida, que toda a nossa história está na mão dele? Quem é Jesus para mim, para minha casa, para minha família? Então Pedro respondeu, porque sempre tem. Você já não viu na escola? Tem lá 300 molecadinhas, a professora pega e já fala, quanto que é 2 mais 2?
Sempre tem um que já vai lá, opa, é 4, professor, eu sei, eba, uhul, né? E aquela força daquela pergunta, aquele momento vivido, o reconhecer Jesus foi tão grande que Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Pedro não respondeu aquilo porque Pedro era inteligente, porque Pedro tinha entendido tudo, porque Pedro era o melhor. Pedro entendeu aquilo porque lhe foi revelado do céu, lhe foi revelado do alto, lhe teve a permissão de ser revelado e Pedro pôde sentir naquele momento a presença viva do Cristo. Por isso que muitas vezes na nossa vida, quando acontece algo, quando acontecem os milagres, e assim volto naquela conversa em que estávamos na loja, a partir do momento que aquele senhor reconheceu a identidade, a pessoa, a família, nós nos familiarizamos ali, começamos a conversar, a viver as experiências. O Adriano até recordou das maravilhas de Jesus, uma vez que nós fomos ali em Pedro Juan Cabaleiro, e trouxeram ali um homem numa cadeira de roda, e através da oração, através dos momentos de oração, aquele homem levantou, saiu andando, e nós podemos olhar e falar, o que é isso? Que coisa que é essa? E chegamos a uma conclusão, é Jesus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que está movimentando a sociedade, que está movimentando, e ali nos recordamos. Por isso eu digo para vocês que essa passagem me lembrou muito. E ontem, quando estávamos ali, naquele lugar, conversando, partilhando e falando das coisas de Jesus, dos acontecimentos, de quem era esse Jesus, nós três ali chegamos a uma conclusão. Quem faz tudo isso é o próprio Jesus. Não há outra pessoa, não existe outra maneira. É Jesus. Existe forma de ajudarmos no ministério, na missão, na ajuda, mas quem faz acontecer, quem faz sentir, quem faz revelar, quem faz entender é Jesus, o Espírito Santo e o Pai. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe disse, todas as vezes que nós reconhecemos na nossa vida que Jesus é o Cristo, que nós reconhecemos, o Senhor nos diz, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Ali no rodapé, na tradução da Bíblia da Ave Maria, diz ali no capítulo 16, que é esse versículo 17, nem a carne, nem o sangue, nem, aqui diz, ou seja, não foi a luz da razão humana que Pedro trouxe, que Pedro teve este entendimento. Foi sob a luz do Espírito Santo, foi sobre essa vivência do Espírito Santo. Ou seja, aqui abre uma divisão sobre as coisas espirituais. Existe um plano superior espiritual, tanto do bem como do mal. Existem coisas que nós conseguimos assimilar com a nossa razão humana, com o nosso pensar, com o nosso psicológico, com o nosso físico, mas existem coisas que nós vamos vivenciar no mundo da fé e pela fé que vem de Deus. E a prova está aí. Jesus disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso, todas as vezes que nós estamos na presença de Jesus, muitas daquilo que nós sentimos, que nós chamamos como espiritualidade, vem do Pai que estás nos céus. E ali Ele permite e revela a quem Ele quiser. Não é só para mim, não é só para o outro, não é só para o outro, não. À medida de que nós nos entregamos com amor a Jesus, porque Pedro amava Jesus, Pedro seguia Jesus, Pedro deixou tudo para estar com Jesus e naquele momento o Senhor permitiu Pedro vivenciar essa experiência na espiritualidade. Posso até dizer assim que era já sinaizinhos do Espírito Santo que logo à frente foi derramado sobre a igreja no cenáculo, mas os sinais, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só, sempre fizeram tudo junto e Deus permitiu. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas.
mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E no 18 ele fala, eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No rodapé ainda diz Pedro, pedra, rocha. Jesus tinha prometido esse sobrenome a Simão quando ele o encontrou pela primeira vez. Amém? E as chaves ali no versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado no reino dos céus. E ali no rodapé diz que a tradição católica sempre viu nessa promessa soberana autoridade conferida ao príncipe dos apóstolos e aos seus sucessores. Mais tarde, depois na ressurreição, essa autoridade será confirmada. Isso encontramos ali em João no capítulo 15. Mas nesse dia de hoje aqui não é um estudo sobre a nossa igreja católica. Eu não vou pegar aqui, embora, como eu disse, esse texto, ele tem uma amplitude. A partir daí nós podemos trabalhar a vivência no Espírito, nós podemos trabalhar a tradição da igreja, a colegialidade da doutrina católica apostólica romana. Só que daí seria muito lindo para fazer esse estudo sobre a doutrina, pegarmos a palavra de Deus, pegarmos o catecismo da Igreja Católica, pegarmos ali o Concílio do Vaticano II para melhor debruçar nessa questão. Mas aqui, como eu disse para vocês na partilha de hoje, não é nós estudarmos aqui a doutrina em si, mas nós estudarmos aqui quem é Jesus para a nossa vida, para a nossa realidade. Então o Senhor está falando, Pedro, por esta firmeza, por essa solidez, pelo fato de você reconhecer. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas nós reconhecemos, então eu te confio uma missão, Pedro. Eu vou te dar essa missão de governar os meus apóstolos, os meus discípulos, e você terá essa missão. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Enfim, uma primeira pista de uma missão, de um chamado, de um discipulado e de uma firmeza. Por quê? Porque Pedro se abriu a ponto. Passado tudo isso, para irmos finalizando, o Senhor disse, por enquanto não diga nada o que aconteceu, vamos apenas nos ater a essa experiência de viver a revelação do Pai, a revelação. E desde então o Senhor começou a manifestar e a explicar. Vale aqui lembrar que uma vez que nós reconhecemos Jesus, aqui muda alguma chavinha na nossa cabeça. Nós realmente encontramos Jesus, reconhecemos, participamos e agora começamos a imaginar, é só vitória, será só glória, eu nunca mais vou sentir dor, nem choro, nem angústia, nem tristeza. Nunca mais, se sairmos desse plano terreno e formos para o plano espiritual, que é o reino dos céus, na glória do Pai. Aí consumou a nossa estadia na terra. Mas Jesus começa a explicar, que lindo, vocês entenderam, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu estou confiando esta missão, mas a coisa não é tão fácil. Por isso que na nossa vivência de fé, às vezes, mas eu rezo e continuo atribulado, eu rezo, continuo ferido, eu rezo, continuo as perseguições, as calúnias, os desentendimentos e falam mal de mim, porque Jesus começou a dizer que o viver o Evangelho, o viver essa missão não é praticar o nosso querer, mas sim a vontade do Pai. E não era fácil naquele contexto Jesus romper com o preconceito, assim como não é fácil hoje bater de frente com o sistema, um sistema que oprime, um sistema que agride, seja ele em qual setor for, e você se posicionar como um cristão, pera lá, isso está errado, eu devo ajudar o próximo, eu devo amar, contra um sistema que vem aí com uma vida individualista, onde eu tenho que ser, poder, engrandecer, viver sem dor, sem sofrimento. E Jesus começa a dizer, não é por aí. Aqui na terra haverá choro, ranger de dente, haverá dores, haverá doente, haverá pobres, haverá uma sociedade marginalizada, uma sociedade que contém e pratica a exclusão, mas nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós temos que anunciar, nós temos que denunciar, e serão os da própria casa,
os príncipes dos sacerdotes, os escribas, aquele povo que se acha que está na mentalidade correta, que vão me perseguir e vão até me matar. E Jesus começa a explicar. Veja o processo de dor que Jesus, como ser humano, teve que passar. Ele tem a glória, ele tem a perseguição, ele tem o sofrimento, ele tem a angústia, ele tem a dor. Ele chega a quase não aguentar e pedir: Pai, afasta de mim, se possível, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Jesus está ensinando aqui que nós devemos passar pelas cruzes, pelas dores, pelos sofrimentos, seja eles até mesmo com as pessoas da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, mas ele vai ser morto, vamos apanhar, mas ressuscita. Depois que passarmos tudo isso, vem a glória de Deus. Depois que passarmos tudo isso, vem a alegria e a recompensa, mas é preciso passar. Por isso, meu irmão e minha irmã, não pule etapa na sua vida. Não queira fugir do sofrimento, da dor, da angústia. É melhor nós abraçarmos a causa. Eu vejo isso com a situação da minha mãe, quando nós passamos, ao invés de nós corrermos, de nós menosprezarmos, nós juntamos a família e disse: é isso que vamos passar em Jesus. Então nós abraçamos a causa, mas após todo aquele período de angústia, sofrimento e dor, Jesus nos deu a maravilha e o conforto de saber que hoje ela está nesse reino dos céus, ela está no trono do Pai. Por isso não vamos pular etapa na nossa vida, porque nós devemos reconhecer: este é o Jesus que cuida de tudo e de todos. E olha só, e Pedro então começou: não, Senhor, de que forma? Não, imagina. Pedro começou a interpelir, protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Olha só Pedro, o mesmo Pedro que professou pelo Espírito que Cristo é o Filho de Deus vivo, Pedro cai na sua realidade humana e não, que isso não te aconteça, que esse sofrimento não chegue à nossa vida. Eu estou aqui à sua frente para te proteger. Não é o que dá a entender a leitura? E Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas de homens. E aqui em outras tradições, nos estudos, diga que afasta de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Vale lembrar aqui que Jesus não está condenando a Pedro porque ele disse isso. Porque quando nós lemos também esse evangelho, fica muito gravado isso, né? Nossa, Pedro revelou, agora Pedro condenou, e nós focamos ali na atitude de Pedro e esquecemos nas coisas espirituais que acontecem ao entorno. Da mesma forma que Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo, Pedro também em sua humanidade professou a palavra de que não iria acontecer, ou seja, um inimigo de Deus falando ali que não iria acontecer, e o Senhor: afasta-te para trás de mim, como diz os exegetas, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, por quê? Porque Pedro quis colocar-se à frente do Senhor. Pedro quis já tomar liderança e estar à frente das coisas. Por isso que na nossa vida muita coisa não vai para frente. Nós queremos tirar a situação da mão do Cristo, Filho de Deus vivo, e nós mesmos ajeitarmos por nós. Eu que faço, eu que vou, e Jesus está ali ao lado olhando, e Pedro, para trás. Teus pensamentos são os de homens. Se a nossa vida não for pautada nos pensamentos do Espírito Santo e sobre a luz do Espírito Santo, nós acabamos tomando a situação de Jesus, resolvendo da nossa maneira, fazendo da minha forma sem pensar, e Jesus aqui só esperando, porque a liderança é de Jesus, não era de Pedro. Então Pedro: afasta-te, Satanás. Jesus mandou a palavra de envio: essa situação aqui, até aqui era de Deus. Aqui Satanás quer confundir e atravessar o caminho, como diz o catecismo. Então afasta-te, Satanás, e Pedro, vem para trás de mim, porque você é meu discípulo, você não é o mestre.
Nessa situação, eu sou o mestre. Jesus está dizendo, nessa situação nós temos que permitir que Jesus seja o mestre na nossa vida. Então afasta. E uma pedra de tropeço, ela vai estar à frente. Ou seja, a partir do momento que nós, com o nosso ímpeto, com a nossa humanidade, começamos, não, isso não vai acontecer, querendo amputar a ordem das coisas que Deus criou, nós se tornamos também uma pedra de tropeço. A pedra de tropeço não é aquela que está atrás, é aquela que está na frente. Eu vou andando, eu chuto ela, tropeço e caio. Ou seja, a partir do momento que nós queremos estar à frente, invertendo o papel, ao invés de sermos servos, querer ser Senhor, nós nos tornamos também uma pedra de tropeço. E quem inspira para que nós passamos à frente de Jesus? A ação de Satanás. O próprio diabo que se atravessa, como diz o catecismo, o papel do diabo, como diz o catecismo, é atravessar o caminho dos filhos de Deus. Então o Senhor repreende, epa, afasta-te, Satanás. Os teus pensamentos nos meus não são de Deus, são de homens. Você quer colocar sua metodologia, você quer atrapalhar a missão, o envio, mas eu sou o Senhor, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E quando as coisas se encaixam, Pedro reconhece que, opa, eu estou querendo estar à frente. Jesus expulsa a ação diabólica que estava atrapalhando aquela situação, as coisas se encaixam. Em seguida, Jesus diz, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na nossa vida, se nós queremos estar com Jesus, nós temos que renunciar. Mas a minha vontade é ficar em casa. Mas eu tenho que ir para a igreja. O meu desejo é ficar sentado, dormindo, descansando, porque trabalhei a semana inteira. Mas eu devo ir à celebração da Santa Missa. O meu desejo como missionário é ficar em casa reunido com a família. Mas eu tenho uma missão. Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Você vai comandar, você vai ser meu discípulo. Eu devo estar na missão. É ir contra. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus já tinha, vou sofrer, eu vou morrer, não vai ser cômodo, não vai ser nada confortável, mas eu tenho que passar. Esse é o papel da missão. Eu quero estar em casa, eu quero estar tranquilo. Mas eu tenho que viver a minha família. Eu tenho que viver ali as coisas, como é que pode, a formalidade. Eu tenho filhos, enfim. Meus amigos, mas você também tem uma missão. E se Jesus diz que quem quiser, tome a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-lo. Aquele que quiser ter o conforto, aquele que quiser ter a regalia, a despreocupação, viver, irá perdê-la. Mas aquele que sacrificar, porque uma vez você sacrificando, você não está abandonando. Olha a palavra, Jesus não está dizendo aqui, aquele que abandona a sua família por causa de mim, aquele que sacrificando a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Porque você não está abandonando como os pensamentos de homem, como os pensamentos de Satanás vêm em torno da nossa missão, da nossa casa, seja ela na vida dos sacerdotes, você abandonou tudo, o que vai ganhar com isso? Não. Você não está abandonando em amor à missão. Você está sacrificando. Eu estou sofrendo a fome, a sede, o frio de justiça, a fome, a sede e o frio para acompanhar outras famílias no trabalho da pastoral, do movimento. Eu poderia estar em casa tranquilo, mas hoje eu vou na reunião, eu vou me dedicar, eu vou servir. Eu poderia estar em casa tranquilo, na coberta, no frio, mas eu vou ser ministro. Eu vou em prol daquele que não tem roupa, comida, agasalho. Eu estou sacrificando a minha vida por amor a Jesus, por amor ao Cristo vivo, não por amor de qualquer coisa. Olha lá o que ele diz, irá recobrá-la. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Que adianta ter dinheiro, fama, prazer, vida boa e vier perder a sua vida, a sua saúde, a sua paz? O que dará um homem em troca da sua vida? Dá tudo. Dá tudo. Quando você sabe,
eu estou com uma doença em fase terminal, o que precisar fazer, você faz, dá tudo. Porque, no 27, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Aquele que sacrificou a sua vida, tomou a sua cruz por amor de Jesus, não por amor ao dinheiro, por amor à fama, ao status, ao ser, ao ter, ao prazer, mas por amor a Jesus, o Senhor virá e recompensará. Não porque Jesus está pagando os seus serviços, mas porque você entendeu, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso eu estou fazendo isso, eu estou servindo o reino, eu estou me sacrificando e não abandonando a minha vida. Eu teria outras oportunidades, mas eu optei por Jesus, eu vou caminhar com Ele, permitir que Ele seja o Senhor e governe, e eu sou servo e vou. Então Jesus vai entender. Aquele filho me reconheceu perante os homens, ele me testemunhou. Quem é eu para os homens? Quem sou eu para você? Aquele filho me reconheceu pelas atitudes e pelas suas obras, que eu sou o Senhor perante os homens, e ele me testemunhou para mim mesmo, perante a minha palavra, que ele tomou, que ele sacrificou a sua vida. Então tome, meu filho, você merece. Não porque foi o melhor. Você merece tudo isso, essa recompensa, não porque você foi o top, o estrelinha, porque você é o cara, mas porque você reconheceu, você ouviu e você praticou. E em verdade vos declaro, muitos do que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade do seu reino. Amém? Então fico para vocês e para nós a pergunta de hoje: quem é Jesus? Mas também que nós possamos agradecer este Jesus, porque Ele nos ensinou tudo isto nesta palavra, mas Ele nos acolheu, Ele nos abraçou com a sua ternura. O Senhor não olhou o nosso pecado, o Senhor não olhou a nossa falha, o Senhor não olhou aqui essa atitude de Pedro em às vezes querer estar à frente, querer atrás, não olhou a situação dos discípulos, mas Ele nos abraçou com a sua ternura. Por isso eu convido você a, neste momento, a nós meditarmos juntamente com esta música, interpretada pela minha prima Carol, que fala sobre essa ternura, que esse amor de Jesus em nos acolher com as nossas perfeições, mas também com as nossas falhas, e que essa ternura nos ensine a orar e a vivenciar melhor a nossa fé. Incomparável Deus, amigo meu, amado meu, quem poderá nos separar do teu amor? Morte ou dor, guerra ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração e me ergueu com seu perdão. Todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou.
ter em mim todo esse amor. E é isso, Senhor. Tudo aquilo que nós queremos te pedir, Senhor, é que o teu amor me abrace, que a tua ternura nos envolva, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos abraçar. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste dia, nesta hora, Senhor, o Senhor nos ensinou a tua palavra, o Senhor nos ensinou, o Senhor permitiu, Senhor, que a nós fosse revelado a tua ternura, fosse revelada a tua realeza, a tua paz, Senhor, que nós possamos experimentar como Pedro experimentou, Senhor, a tua ternura que me abraçou de tal forma, Senhor, a ponto de eu sentir na minha carne, na minha pele esse amor do Senhor, a ponto de eu sentir, Senhor, o teu amor na minha vida, a ponto de eu sentir, Jesus, que o Senhor não olhou ali os meus erros, não olhou ali a nossa espontaneidade de ser humano, as nossas falhas, Senhor. Porque Pedro reconheceu que tu és o Cristo vivo, mas logo adiante ele sentiu no seu humano aquele ímpeto e foi vivendo e dizendo não, que isso não te aconteça, e muitas vezes embolou na sua humanidade, mas o Senhor simplesmente amou. Como disse a música, a sua ternura me alcançou, a sua ternura me abraçou, Senhor. Como posso eu, uma vez que senti no meu coração a tua presença, Senhor, não te amar, não estar contigo? Por isso, meu irmão, você que me acompanha ao vivo, como podemos nós não sentir essa presença de Deus vivo? Como podemos nós não reconhecer na nossa vida que Cristo és o Deus vivo? Quantas e quantas coisas nós passamos, nós vivemos, nós passamos, superamos, seja elas momentos de dor, seja elas momentos de fragilidade, mas seja ela também reconhecer o Senhor na alegria, na paz, na esperança. E podemos chegar a uma conclusão: foi o teu amor, Senhor. Foi a tua ternura, aquele momento em que eu estava vazio, em que eu estava fragilizado, em que eu não me sentia capaz, quando o mundo desabou, quando o chão saiu dos meus pés, quando eu olhei para a sociedade e disse: e agora? A quem eu irei seguir? O teu amor veio no meu coração e disse: a Cristo, ao Filho de Deus vivo. E a partir desse reconhecimento as coisas começaram a tomar forma novamente, as coisas chacoalhou, e naquele ímpeto onde nós não, que isso não aconteça, onde o inimigo entrou no meio da situação para destruir, para desanimar, para atrapalhar o plano do reino de Deus na nossa vida e na nossa sociedade. Mas o Senhor nos explica: feliz és tu, porque do alto te foi revelado o poder de Jesus. A palavra de Deus nos diz: ei, quem quiser, tome a sua cruz. A cruz muitas vezes da desesperança, da desilusão, da falta de paz. Ei, tome o seu sofrimento, porque eu, sendo Jesus, eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, e não vou ser perseguido e maltratado pelos de fora, não. Jesus nos diz nessa oração, nesse momento: eu vou ser perseguido, vai ser pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos mestres da lei, ou seja, pelos meus, por aqueles que estão próximo de mim. Por isso muitas vezes a nossa cruz vem através do pai, do filho, do namorado, da namorada, do noivo, do esposo, do patrão, da patroa, do colega de trabalho. A dor vem daquele que está mais próximo, porque ele está em contato, então te machuca. Mas o Senhor disse: ei, aquele que quiser vir comigo, tome a sua cruz, tome o seu sofrimento, agarra, abraça. Vamos levar esse sofrimento ao Calvário, aos pés da cruz de Cristo, porque após sermos crucificados, maltratados e mortos até mesmo na esperança, na fé, nós não iremos parar na morte, porque nós temos o Cristo. Então ressurge após a morte a alegria. Mas você abraçou, você foi fiel naquele momento de dor, você foi fiel naquele momento
de batalha, de sofrimento. Foi fiel naquele momento que até mesmo escandalizou a muitos pela atitude, mas você foi fiel. E o Senhor está nos dizendo, uma vez que você reconheceu, que você tomou a sua cruz, que você renunciou o seu desejo, mas seguiu a Cristo, o Filho de Deus virá do alto da glória e recompensar-te-á. Ele envia os teus anjos neste dia e nesta hora para recompor, para te dar tudo aquilo que você necessita, a força, a paz, a força na caminhada, a esperança. Ele vem com os seus anjos do alto dos céus e nos atribui ao nosso espírito a força, a paz, a alegria, a tendência, a vivência para melhor seguirmos este discipulado de Jesus. Ele vem para equilibrar as coisas da nossa vida, retirar da frente de Cristo tudo aquilo que está atrapalhando, limpar o caminho, colocar atrás como discípulo, como servo, como servidor, e a partir daí a nossa casa, a nossa vida, a nossa missão começa a andar porque Jesus está à frente. Não são as minhas atitudes, não é a minha maneira de falar, de fazer, de dizer que vai mudar. O Senhor muitas vezes Ele está nos ensinando a estar atrás. Ei, o cabeça é Jesus. O cabeça e o envio vem de Jesus. Por isso que o Senhor nos ensine neste dia e nesta hora a sermos servos, a estar atrás de quem é cabeça. Olha o que Ele fez no coração de Pedro neste momento de oração. Pedro quis estar à frente daquele que coordena. Pedro tinha toda a razão, todo um amor, todo um querer, todo um desejo no seu coração, mas o fato dele passar à frente de quem é o cabeça, ele já não era mais a ajuda, ele se tornou o atrapalho. Que o Senhor nos dê a graça de entender que não importa o tamanho da nossa sabedoria, da nossa inteligência, não importa o quanto somos melhores do que o outro, mas devemos estar atrás daquele que Deus designou para concordar, para coordenar. Que o Senhor nos ensine a estarmos atrás de Jesus, a não querer tomar as atitudes por nós mesmos, a não querer que muitas vezes as nossas palavras sejam mais que as nossas atitudes, que de repente pensamos aí que o Senhor ensina-nos a colocar o nosso coração no lugar em que devemos estar, a colocar a nossa missão no lugar em que devemos estar, para que juntos assim possamos ser discípulos e seguir a Jesus e ao envio que Ele nos deu, e não nos tornarmos pedra de tropeço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje está nos ensinando a seguir verdadeiramente o Cristo nosso Senhor. Amém? E para coroarmos este programa, para nós finalizarmos agora a nossa bênção de Deus, o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!